Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter um melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei. E assista até o final. Para aprender direito ou passar em um concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou o Sandro Gonçalves, criador do método Super Leitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho, assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo e bons estudos! Hoje são quinta-feira, 19 de setembro de 2019, então a lei está atualizada até a data de hoje. Fonte de conteúdo planalto.gov.br. Continuação do Código Civil. Livro 3 dos Fatos Jurídicos. Título 1 do Negócio Jurídico. Capítulo 1 Disposições Gerais. Artigo 104. A validade do negócio jurídico requer: inciso 1. Agente capaz. 2. Objeto lícito. Possível, determinado ou determinável. Inciso 3. Forma prescrita ou não defesa em lei. Artigo 105. A incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio, nem aproveita aos cointeressados capazes, salvo se, neste caso, for indivisível o objeto do direito ou da obrigação comum. Artigo 106. A impossibilidade inicial do objeto não invalida um negócio jurídico, se for relativa ou se cessar antes de realizada a condição a que ele estiver subordinado. Artigo 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. Artigo 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos, que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Artigo 109. No negócio jurídico celebrado com a cláusula de não valer sem instrumento público, este é a substância do ato. Artigo 110. A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. Artigo 111. O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa. Artigo 112. Nas declarações de vontade, se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que o sentido literal da linguagem. Artigo 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de celebração. Artigo 114. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretação estritamente. Capítulo 2 da representação. Artigo 115. Os poderes de representação conferem-se por lei ou pelo interessado. Artigo 116. A manifestação da vontade pelo representante, nos limites de seus poderes, produz efeitos em relação ao representado. Artigo 117. Salvo se permitir a lei ou o representado é anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo. Parágrafo único. Para esse efeito, tem-se como celebrado pelo representante o negócio realizado por aquele em quem os poderes houverem sido subestabelecidos. Artigo 118. O representante é obrigado a provar às pessoas com quem tratar em nome do representado a sua qualidade e a extensão dos seus poderes, sob pena de, não o fazendo, responder pelos atos que a estes excederem. Artigo 119.
é anulável o negócio concluído pelo representante em conflito de interesses com o representado, se tal fato era ou devia ser do conhecimento de quem com aquele tratou. Parágrafo único. É de 180 dias a contar da conclusão do negócio ou da cessação da incapacidade o prazo de decadência para pleitear-se a anulação prevista neste artigo. Artigo 120. Os requisitos e os efeitos da representação legal são os estabelecidos nas normas específicas. Os da representação voluntária são os da parte especial deste Código. Capítulo 3. Da condição do termo e do encargo. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro incerto. Artigo 122. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública e aos bons costumes. Entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo o efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. Artigo 123. Invalidam os negócios jurídicos que lhes são subordinados. Inciso 1. As condições físicas e jurídicas impossíveis, quando suspensivas. 2. As condições ilícitas ou de fazer coisa ilícita. 3. As condições incompreensíveis ou contraditórias. Artigo 124. Tem-se por inexistentes as condições impossíveis, quando resolutivas, e as de não fazer coisa impossível. Artigo 125. Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta não se verificar, não se terá adquirido o direito a que ele visa. Artigo 126. Se alguém dispuser de uma coisa sob condição suspensiva e pendente esta, fizer quanto àquela novas disposições, estas não terão valor, realizada a condição se com ela forem compatíveis. Artigo 127. Se for resolutiva a condição, enquanto esta não realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido. Artigo 128. Sobrevindo a condição resolutiva, extingue-se para todos os efeitos o direito a que ela se opõe, mas se aposta a um negócio de execução continuada ou periódica, a sua realização, salvo disposição em contrário, não tem eficácia quanto aos atos já praticados, desde que compatíveis com a natureza da condição pendente e conforme os ditames de boa-fé. Artigo 129. Reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer, considerando-se, ao contrário, não verificada a condição maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveita seu implemento. Artigo 130. Ao titular do direito eventual, nos casos de condição suspensiva ou resolutiva, é permitido praticar os atos destinados a conservá-lo. Artigo 131. O termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. Artigo 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento. Parágrafo 1º. Se o dia do vencimento cair em feriado, considera-se prorrogado o prazo até o seguinte dia útil. Parágrafo 2º. Meado considera-se em qualquer mês o seu 15º dia. Parágrafo 3º. Os prazos de meses, anos expiram no dia de igual número de início ou no imediato se faltar exata correspondência. Parágrafo 4º. Os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto. Artigo 133. Nos testamentos presume-se o prazo em favor
do herdeiro e nos contratos em proveito do devedor, salvo quanto a desses, se do teor do instrumento ou das circunstâncias resultar que se estabeleceu o benefício do credor ou de ambos os contratantes. Artigo 134. Os negócios jurídicos entre vivos, sem prazo, são exequíveis, desde logo, salvo se a execução tiver de ser feita em lugar diverso ou depender de tempo. Artigo 135. Ao termo inicial e final, aplica-se, no que couber, as disposições relativas à condição suspensiva e resolutiva. Artigo 136. O encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico pelo disponente, como condição suspensiva. Artigo 137. Considera-se não escrito o encargo ilícito ou impossível, salvo se constituir o motivo determinante da liberalidade, caso em que se invalida o negócio jurídico. Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter um melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei. E assista até o final. Para aprender direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Superleitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo e bons estudos! Hoje é sexta-feira, 20 de setembro de 2019. Então, a presente lei está atualizada até a data de hoje. Fonte planalto.gov.br. Dando continuação ao Código Civil. Capítulo 4 dos defeitos do negócio jurídico. Seção 1 do erro ou ignorância. Artigo 138. São anuláveis os negócios jurídicos quando declarações de vontade emanarem de erro substancial, que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. Artigo 139. O erro é substancial quando: inciso 1. Interessa a natureza do negócio ao objeto principal da declaração ou a alguma das qualidades a ele essenciais. Inciso 2. Concerne a identidade ou a qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante. Inciso 3. Sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico. Artigo 140. O falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante. Artigo 141. A transmissão errônea da vontade por meios interpostos é anulável nos mesmos casos em que o é a declaração direta. Artigo 142. O erro de indicação da pessoa ou da coisa a que se referir a declaração de vontade não viciará o negócio, quando, por seu contexto e pelas circunstâncias, se puder identificar a coisa ou pessoa cogitada. Artigo 143. O erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração de vontade. Artigo 144. O erro não prejudica a validade do negócio jurídico, quando a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante. Seção 2 do dolo. Artigo 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa. Artigo 146. O dolo acidental só obriga à satisfação
das perdas e danos, e é acidental quando, a seu despeito, o negócio seria realizado, embora por outro modo. Artigo 147. Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito do fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado. Artigo 148. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou. Artigo 149. O dolo do representante legal de uma das partes só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve. Se, porém, o dolo for do representante convencional, o representado responderá solidariamente com ele por perdas e danos. Artigo 150. Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio ou reclamar indenização. Seção 3. Da coação. Artigo 151. A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens. Parágrafo único. Se disser respeito à pessoa não pertencente à família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve coação. Artigo 152. No apreciar a coação, ter-se-ão em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde, o temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam influir na gravidade dela. Artigo 153. Não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor referencial. Artigo 154. Vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro, se dela tivesse ou devesse ter conhecimento a parte a que aproveite, e esta responderá solidariamente com aquele por perdas e danos. Artigo 155. Subsistirá um negócio jurídico se a coação decorrer de terceiro, sem que a parte a que aproveite dela tivesse ou devesse ter conhecimento, mas o autor da coação responderá por todas as perdas e danos que houver causado ao coacto. Seção 4 do estado de perigo. Artigo 156. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. Parágrafo único. Tratando-se de pessoa não pertencente à família do declarante, o juiz decidirá segundo as circunstâncias. Seção 5 da lesão. Artigo 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestadamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Parágrafo 1º. Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico. Parágrafo 2º. Não se decretará a anulação do negócio se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. Da fraude contra credores. Artigo 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens.
ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários como lesivos dos seus direitos. Parágrafo 1º. Igual direito assiste aos credores cuja garantia se tornar insuficiente. Parágrafo 2º. Se os credores, que já o eram ao tempo daqueles atos, podem pleitear a anulação deles. Artigo 159. Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente, quando a insolvência for notória ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante. Artigo 160. Se o adquirente dos bens do devedor insolvente ainda não tiver pago o preço e este for aproximadamente, o corrente desobrigar-se-á depositando em juízo, com a citação de todos os interessados. Parágrafo único. Se inferior, o adquirente, para conservar os bens, poderá depositar o preço que lhes corresponda ao valor real. Artigo 161. A ação, nos casos dos artigos 158 e 159, poderá ser intentada contra o devedor insolvente, a pessoa que com ele celebrou a estipulação considerada fraudulenta, ou terceiros adquirentes que hajam procedido de má-fé. Artigo 162. O credor quirografário, que receber do devedor insolvente o pagamento da dívida ainda não vencida, ficará obrigado a repor, em proveito do acervo, sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores, aquilo que recebeu. Artigo 163. Presumem-se fraudatórias dos direitos dos outros credores as garantias de dívidas que o devedor insolvente tiver dado a algum credor. Artigo 164. Presumem-se, porém, de boa-fé e valem os negócios ordinários indispensáveis à manutenção do estabelecimento mercantil, rural ou industrial, ou à subsistência do devedor e de sua família. Artigo 165. Anulados os negócios fraudulentos, a vantagem resultante reverterá em proveito do acervo, sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores. Parágrafo único. Se esses negócios tinham por único objeto atribuir direitos preferenciais mediante hipoteca, penhor ou anticrese, sua invalidade importará somente na anulação da preferência ajustada. Capítulo 5. Da invalidade do negócio jurídico. Artigo 166. É nulo o negócio jurídico quando, inciso 1, celebrado por pessoa absolutamente incapaz.